Então, essa é a nossa equação para as lentes, que envolve a posição do objeto, a posição da imagem e a distância focal. E a distância focal pode ser calculada usando essa equação, né? Como eu falei, é conhecida como a equação dos fabricantes de lente, porque ela relaciona as grandezas físicas e materiais, né? As dimensões R1 e R2 e o índice de refração do material da qual a lente é composta, para você calcular o foco. Como eu mencionei no começo, né, que as lentes eram divididas em duas classes, convergentes e divergentes, e que as lentes convergentes elas eram também conhecidas como lentes positivas, e as lentes divergentes, conhecidas como lentes negativas, eu falei que isso tinha a ver com a vergência, o sinal da vergência, né? Ou, de forma falando da distância focal, tem a ver com o sinal da distância focal, porque a vergência é exatamente isso aqui. Então, aqui a gente pode ver que se esse termo aqui, n-1, for sempre positivo, porque n, né, na nossa análise aqui, é o índice de refração do meio, que é sempre um meio diferente do ar ou do vácuo, né? Então, essas equações aqui foram montadas com a hipótese de que a gente tinha uma lente feita de um material que estava imersa no ar ou no vácuo. Então, a gente assumiu que o índice de refração do lado de fora era igual a 1. Então, esse n aqui vai ser sempre maior que 1, então isso vai ser positivo, não temos problema para descobrir o sinal dessa parte. Porém, nós temos que saber exatamente qual a combinação de raios que a gente tem para calcular o sinal desse termo aqui. E aqui tem uma coisa importante, não é simplesmente o fato de que se esse termo é maior ou menor do que esse. A gente tem que levar em consideração que aqui os raios são grandezas que estão relacionadas com o raio da esfera que gera as nossas lentes, né? São duas, mas também com o sinal desse raio, que pode ser positivo ou negativo dependendo da posição em relação à lente. A gente já concordou que desse lado aqui da lente eu tenho o lado V, desse lado eu tenho o lado R, e se o meu centro de curvatura estiver posicionado do lado R, esse raio é medido de forma positiva. Se o centro de curvatura estiver do lado V, esse raio é medido com um número negativo. Portanto, você precisa saber tanto, né, o valor do raio e o sinal do raio para poder usar aquela equação. Então, vamos aqui fazer uma tabela para a gente organizar quais são os valores qual é o sinal de F em diferentes condições, né? Então, vamos fazer aqui em cima. Aqui tem um erro. Deixa eu corrigir isso. Aqui é N1. Aqui é N2. E N1. N2. Onde mais eu errei? Então, aqui teria um N. E aqui também teria um N. Acho que o resto está certo, porque esse N desaparece durante os cálculos. Então, vamos apagar isso aqui.
Então, vamos fazer aqui essa tabela, né? A tabela que eu quero mostrar para vocês aqui é a seguinte, né? Eu tenho lentes convergentes e lentes divergentes. Dentro das lentes convergentes, eu tenho a lente biconvexa, a plano convexa e a convexa côncava. E nas divergentes eu tenho a bicôncava, a plano côncava e a côncavo convexa. Existem duas características que eu vou analisar e que são os dois raios e a conclusão a respeito do sinal da distância focal. Então, uma coisa que é fixa em todas as lentes convergentes é que o R1 é maior do que zero, né? Então, R1 é maior que zero em todas elas. E o que é fixo nas divergentes é que o R1 é menor que zero. Então, a gente olhando para essa equação aqui, o que a gente quer? A gente quer o sinal de F, que é determinado pelo sinal desse termo aqui. Então, no caso da biconvexa, a gente sabe que se eu tiver R1 maior que zero e R2 menor do que zero, que é o que a gente tem lá, né? Você pode ver aqui no desenho que numa lente biconvexa a gente tem o R1, que é maior que zero, e o R2 ele vem de uma esfera com centro de curvatura do lado de cá, que é o lado V. Então, ele vai ser um R2 negativo. Então, se você tiver esse número positivo e R2 for negativo, então aqui esse menos com menos vai dar mais e esse número vai ser sempre positivo. Então, foco aqui vai ser sempre positivo. No caso da plano convexa, o que a gente tem? A gente tem o R1 maior que zero, você pode ver que nesse caso nosso R1 continua do lado de lá, no lado R, mas agora não tenho uma esfera formando a segunda superfície, eu tenho um plano, que aí eu considero que o raio de curvatura é infinito. Então, R2 é infinito. E aí se você vem para essa equação e coloca R2 igual a infinito, esse termo desaparece, eu só fico com esse termo que é positivo. Portanto, o nosso F também será positivo. Já na lente convexo-côncava, aqui é um pouco mais difícil de você visualizar, mas com a ajuda do desenho a gente consegue ver certinho o que está acontecendo. Então a gente continua com R1 maior do que zero, centro de curvatura da esfera que gera a primeira superfície está do lado R. No caso da segunda superfície, que dá o R2, ele também vai estar do lado R. Só que R2 vai ser maior do que R1. Então, se R2 for maior do que R1, esse termo, mesmo sendo negativo, ele vai ser menor do que esse, né? Porque R2 é maior. Então, eu continuo com o F positivo, né? Então, aqui, R2 é maior do que R1. Ou seja, ele é positivo e é maior do que o próprio R1. Portanto, o total aqui dá positivo. Então, em todas as combinações que a gente pode fazer para os raios, para gerar essas lentes convergentes, a gente tem um foco, uma distância focal positiva. Já nas lentes divergentes, todos os valores de R1 são menores que zero. Então,
você pode ver que esse número aqui já vai ser negativo, ok? Então, uma lente bicôncava, você pode ver que o R1 já está aqui do lado negativo, como você vê aqui no desenho. Agora, o R2 está do lado positivo. Então, se eu tenho aqui um número negativo e aqui eu coloco um número positivo, então eu vou ter negativo por negativo sempre me dando um número negativo. Então, aqui R2 vai ser maior do que zero, portanto, o meu F vai ser menor do que zero, certo? Então, esse número aqui, por causa disso, vai ser negativo. Aí eu tenho menos um número positivo, que vai sempre dar, independente dos valores de R, um número negativo. Já na plano côncava, eu tenho um R2 igual a infinito também. Então, se esse número aqui é negativo e esse aqui vai para zero, então, obviamente, eu tenho um número negativo para o meu foco, para a distância focal. Então, por fim, na côncavo convexa, esse número aqui é negativo e o meu R2 é mais negativo ainda do que o R1. Ele é maior em módulo, mas ele é mais negativo, ou seja, R2 é menor do que R1. Então, aqui, o R2 sendo negativo, né, porque R1 é negativo, esse número é negativo. O R2 é menor do que o R1. Ou seja, ele é mais negativo ainda. Ele é um número negativo com um módulo maior do que o módulo de R1. Portanto, aqui eu vou ter uma fração negativa. Aí o menos daqui com o menos do R2 vai virar positivo. Só que como o R2 tem um módulo maior do que R1, essa fração vai ser menor do que essa fração. Portanto, tudo aqui continua negativo. Então, a distância focal continua negativa. Certo? Então, esse é o resumo para a gente entender, né, o porquê que a gente tinha chamado essas lentes de lentes positivas e lentes negativas. A gente já tinha feito uma alusão a respeito da posição da distância focal, mas agora a gente fez análise usando a equação dos fabricantes das lentes. Então, essas duas equações elas foram encontradas no contexto seguindo, na verdade, as ideias de superfícies refrativas esféricas. Lá, o que a gente fez? A gente fez uma análise geométrica dos raios na condição paraxial para que a gente pudesse encontrar uma equação das superfícies esféricas refrativas e de lá a gente usou a ideia para duas superfícies em seguida para a gente chegar nessas equações. Tudo geométrico e utilizando a lei da refração, a lei de Snell, para chegar no resultado. Mas existe uma outra maneira da gente chegar nessas mesmas equações, que é aquela mesma ideia que a gente utilizou para derivar a lei da reflexão e a lei da refração usando o princípio de Fermat. Então, o princípio de Fermat, ele continua válido aqui, né? Então, a gente deveria ser capaz de encontrar essas mesmas equações utilizando o princípio de Fermat. É isso que a gente vai fazer agora. Bom, então qual que é a ideia aqui? A gente tem uma lente aqui. Essa lente, índice de refração N, imersa no ar, e nós temos o eixo da lente aqui. Essa lente ela foi formada usando duas superfícies esféricas refrativas. A primeira, que é essa aqui, né, ela vem de uma esfera centrada em C1. A segunda superfície, essa aqui, ela vem de uma esfera, né, que tem o seu centro de curvatura em C2. Aqui no centro da lente a gente tem, né, o vértice. Aqui, onde o eixo encontra a primeira superfície, a gente tem V1. Onde o eixo encontra a segunda superfície, a gente tem V2. Então, o objetivo é entender, através do princípio de Fermat, né, como um objeto pode projetar uma imagem através da lente, né? Então, a gente sabe o seguinte, que se eu não tivesse a lente, se eu tivesse só ar, e eu considerar esse ar como um meio homogêneo, a gente sabe pelo princípio de Fermat, a gente já discutiu isso, que
a luz vai se propagar daqui para cá em linha reta. Por quê? Não porque é o menor caminho, mas é porque é o caminho de menor tempo. Nesse caso, de um espaço homogêneo, ou mesmo de um espaço com uma interface entre dois meios, a gente percebeu, que foi o caso da refração também, que a gente já fez isso lá atrás, que o princípio de Fermat permite um caminho, que é aquele caminho de menor tempo. Então, se o seu meio, onde os dois pontos de partida e de chegada permitirem apenas um mínimo, então você só vai ter um caminho para aquele raio de luz percorrer. A diferença aqui é que existem mais de um caminho de tempo mínimo. Na verdade, existem infinitos caminhos de tempo mínimo no caso de uma lente. Então você pode pensar aqui no seguinte: se o raio sair de O e viajar até I em linha reta, o trajeto que ele vai fazer é um trajeto que vai de O até V1 pelo ar, depois ele atravessa de V1 a V2 pela lente e depois ele vai de V2 até I pelo ar também. Então a gente pode dividir isso aí em três caminhos. Você tem um caminho inicial pelo ar, que eu vou chamar de 1. Um caminho por dentro da lente, que eu vou chamar de 2. E um caminho, de novo, fora da lente no ar, que eu vou chamar de 3. Então, essa trajetória, sendo dividida em três partes, ela vai ter três tempos de viagem diferentes. O primeiro tempo é daqui para cá, que ela vai viajar com a velocidade c, embora que seja a, a gente vai considerar que o índice de refração é igual a 1. Então você tem c aqui, aqui você vai ter um outro tempo, porque ela vai viajar uma distância diferente com uma velocidade diferente. Aqui a velocidade vai ser c sobre n, menor do que fora. E depois você tem o terceiro trajeto, que vai ter a mesma velocidade do lado de fora, é tudo do lado de fora aqui. Então a velocidade aqui vai ser c. Então veja bem, o tempo de viagem aqui dentro, a velocidade, de viagem aqui dentro é menor do que fora. Então, se você conseguir demonstrar que existem outros caminhos com tempo igual a esse tempo da linha reta, você essencialmente está mostrando que é possível que a luz viaje de O até I por todos esses caminhos, porque todos eles vão ser o caminho de menor tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar um outro caminho aqui, que faça isso, por exemplo. Então, ele sai inclinado, chega aqui na nossa lente, refrata para dentro da lente e depois refrata para fora da lente. Dessa forma. Então, aqui eu tenho o primeiro trecho, o segundo trecho e o terceiro trecho. Vamos ver o que vai acontecer nesse caso, de forma qualitativa. O primeiro trecho, agora, em comprimento, em tamanho, em distância, é maior nesse raio que sai oblíquo do que no raio que sai pelo eixo. Tudo bem. Aqui ele vai ser menor e aqui ele vai ser maior. Porém, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a distância nos dois trechos em que que o raio de luz é mais rápido e diminuindo a distância no trecho onde a luz é mais lenta. Portanto, pode haver sim uma combinação que me permita manter o mesmo tempo. Porque embora esse novo caminho tenha uma distância total maior, obviamente, a distância total percorrida por esse raio que vai por cima é maior do que o que vai em linha reta. Só que, como eu estou aproveitando para andar mais onde eu sou mais rápido, que são nesses dois trechos, e andar menos onde eu sou mais lento, eu acabo tendo um tempo igual ao tempo do caminho mais curto. É exatamente o mesmo raciocínio que a gente usou para demonstrar a lei de Snell.
né, quando a gente falou de refração, usando o princípio de Fermat. Então, esse é o fundamento. Então, todos os raios que saem de O e passam pela lente, se eu conseguir demonstrar que todos eles vão ter o mesmo tempo, né, de viagem, eu estou essencialmente aplicando o princípio de Fermat para demonstrar uma equação. Fazer isso não é uma tarefa simples, porque a geometria aqui envolve muitos ângulos e diferentes pontos de contato, o que faz com que a aplicação do teorema de Fermat para um caso geral é um pouco mais difícil. Porém, existe uma situação onde a gente pega apenas os extremos e analisa esses extremos e chega a uma conclusão semelhante. Qual é o extremo? Ora, eu estou dizendo que o tempo de viagem através do centro da lente é igual, independente de como ele sai, né? Se ele pode sair e não ir para o centro, sair de forma oblíqua e chegar lá no mesmo tempo. Qualquer um desses raios, se eu pegar aqui, ele iria fazer isso, iria fazer isso. Se eu pegar aqui, fazer isso e isso. E aí a ideia é, todos eles vão ter o mesmo tempo. Inclusive, esse raio que sai daqui e vai lá no topo da lente e volta, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar esses dois extremos, o extremo que vai pelo centro com o extremo que vai pelo topo da lente. E a gente vai admitir que esses tempos são iguais. Se esses tempos são iguais, significa que os dois casos representam o mínimo, e aí a gente pode concluir que o que sai de lá é a nossa equação. Então vamos lá, eu vou refazer esse desenho com um pouco mais de detalhe e a gente vai realizar esse cálculo. Muito bem, então aqui nós temos novamente representado nossa lente. De novo, essa superfície esférica tem um centro de curvatura em C1, essa segunda superfície esférica tem um centro de curvatura em C2. Aqui a gente tem o vértice número 1, o vértice número 2 e o vértice central. Aqui em cima eu coloquei um ponto A, que é o seguinte. Eu vou comparar o tempo de viagem de um raio que sai de O, aí passando pelo vértice, com o tempo de viagem, né, do extremo do último raio, né, que passa pela lente aqui em cima, né? Então ele vai passar pelo último pedaço de lente posicionado aqui em A. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso desprezar, né, o tempo que a luz passa por dentro da lente se eu estiver lá no topo, porque ela vai ser fininha lá em cima ao ponto de eu poder facilmente desprezar o tempo lá. Então vão ficar mais fácil os cálculos. Então aqui, obviamente, eu tenho uma lente, né, que ela não é uma lente fina, né, pelo desenho aqui. Mas a gente vai fazer a aproximação de lente fina quando a gente estiver realizando os cálculos. Então, se ela não é uma lente fina, né, você vai ter aqui uma espessura T1 do lado de cá, e uma espessura T2 do lado de cá. Então vamos lá, o primeiro raio, como eu falei para vocês, ele vai de O a V1, de V1 a V2, de V2 a I. Tudo passando pelo... E esse raio passa, obviamente, pelo centro da lente aqui em V. O segundo raio, ele vai ser... Ele vai ter sua viagem por aqui por cima. Então ele sai daqui, chega em A, e de A vai para aí. Okay? Então o primeiro raio vai por aqui e o outro raio vai por aqui. Então, qual que é, a princípio, a diferença entre esses dois caminhos? Percebam o seguinte, que se eu
desenhar um círculo, né, centrado em O, passando por V1, né, esse círculo faria isso. Por que eu estou desenhando esse círculo? Porque para a luz, a viagem daqui para cá vai ser exatamente o mesmo tempo daqui para cá. Por quê? Porque é a mesma distância dentro do mesmo meio, que no caso aí é o ar. Então, aqui e aqui, né, daqui para cá e daqui para cá, os tempos são iguais. Então, daqui para cá e daqui para cá, os tempos são iguais, né? Eu vou chamar isso aqui de ponto B, certo? A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Esse trecho daqui de V2 até I, se eu novamente desenhar um círculo centrado em I, passando aqui pelo V2, esse ponto aqui, que eu vou chamar de D, ele marca a posição onde, a partir daqui para cá e daqui para cá, os tempos de viagem são iguais também. Então, se eu quero, né, perceber a diferença entre esses dois caminhos e depois dizer que essa diferença é igual a zero, para que o princípio de Fermat seja aplicado, né, ou seja, todos os caminhos têm o mesmo tempo, que é o tempo mínimo, então eu não preciso considerar essa primeira parte, porque elas já são iguais. Eu preciso me concentrar apenas no caminho feito pela luz dentro da lente, no caso aqui onde ela passa pelo V, e no caminho fora da lente, de B até A e de A até D. Então, se o tempo desses dois trajetos, né, a luz dentro da lente e a luz fora da lente por aqui, for igual, isso vai fazer com que o tempo total dos dois casos também sejam iguais. Então, né, como a gente fez anteriormente, vamos considerar que a distância do objeto até V1 é O, a distância da imagem até V2 é I, ou seja, a distância do objeto, a distância da imagem até a lente. Lembrar que na aproximação de lentes finas, né, T1 e T2 vão tender a zero, portanto, V1 e V2 vão tender a V, e aí essas grandezas O e I vão ser medidas a partir do mesmo ponto, certo? Então, essa aproximação eu vou fazer mais à frente, por enquanto é isso que a gente tem. Então, se isso é O, aqui também é O. Se isso aqui é I, aqui também é I. Então, eu vou chamar essa diferença aqui, ó, daqui para cá, de D1, essa diferença daqui para cá, de D2. Então, qual que é a premissa aqui? Qual que é a ideia? A ideia é que o tempo total de viagem aqui seja igual ao tempo de viagem aqui. Ou, em outras palavras, o caminho óptico aqui é igual ao caminho óptico daqui. Então, qual que é o caminho óptico daqui? É simplesmente D1 mais D2, vezes o índice de refração do meio, que seria do lado de fora ar ou vácuo, e a gente diz que é 1. Então, né, o princípio de Fermat está dizendo o quê? Que D1 mais D2 tem que ser igual ao caminho óptico dentro da minha lente, que vai ser N. E aí aqui é T1 mais T2. T1 mais T2. Ok? Então, essa é o nosso ponto de partida. Né? Vamos revisar por que essa equação está aqui. Essa equação vem do fato de que eu estou assumindo que a diferença nas duas trajetórias vai dar o mesmo tempo. Ou o caminho óptico dessas duas trajetórias é igual. A gente já mostrou que essa primeira parte aqui é igual, porque eu tenho mesma distância dentro do mesmo meio. Aqui é a mesma coisa. Então, eu só preciso mostrar que D1 mais D2, que é o caminho óptico por fora, é igual a N vezes T1 mais T2, que é o caminho óptico por dentro da lente passando por V. Então, esse é o nosso ponto de partida. Se eu conseguir mostrar alguma equação partindo daqui, essa equação vai ser a equação da lente. Então, vamos definir algumas coisas aqui. Né? Então, vamos definir a distância A até V como H, que é essa altura aqui, né?
metade da altura total, né, da lente. Que seria, se você olhar a lente de cima, como se ela fosse um prato ou um disco, H aqui é o raio da lente como um todo, né? Se você pegar a lente no formato de um disco. Então, H vai de V até A. A outra grandeza que a gente vai definir aqui é L1 sendo o comprimento desse de O até A, certo? Então, L1 é tudo isso e L2 vai ser de A até I. Então, eu posso, por exemplo, olhar para esse triângulo aqui, ó, OAV. É um triângulo retângulo e se eu disser que daqui para cá é L1, né? Então, olhando para esse triângulo OAV, eu vou ter L1 quadrado, vai ser igual a quem? A H ao quadrado mais essa distância ao quadrado. Essa distância ao quadrado é O mais T1. O mais T1 ao quadrado. Uma equação semelhante eu posso fazer para um L2, que é definido de A até I. Então, L2 vai ser igual a quem? A H ao quadrado mais esse outro cateto aqui vai ser I mais T2 ao quadrado. Agora, eu também sei que o meu L1, certo? É igual a O, que é isso aqui, ó. Esse O que está aqui, ele é igual aqui, O mais D1. Então, L1 ao quadrado também pode ser escrito como quem? Como O mais D1 ao quadrado. E do lado de cá, o meu L2 também pode ser escrito como I mais D2 ao quadrado. Eu não estou interessado em L1 e L2, né? Eles entraram aqui nos meus cálculos só para eu poder construir, na verdade, aquela outra relação. Percebam que a relação que eu quero vai ter que ter a posição do objeto, a posição da imagem e os raios das duas esferas que geram essas superfícies. Então, e vejam que também eu quero, partindo dessa equação, chegar numa equação que relacione O, I e os raios e o índice de refração que já está aqui. Mas, vamos olhar para esse lado aqui dessa equação, certo? Então, eu tenho um par de equações aqui que eu vou repetir. Desse lado aqui eu vou ter H2 mais O quadrado mais 2O T1 mais T1 quadrado. Do lado de lá eu vou ter aqui O quadrado mais 2O D1 mais D1 quadrado. A equação de baixo agora vai ter H2 mais I quadrado mais 2I T2 mais T2 quadrado. E aqui eu vou ter I quadrado mais 2I D2 mais D2 quadrado. E aqui a gente vai fazer a primeira aproximação, certo? A primeira aproximação tem a ver com duas coisas. A primeira, a gente vai considerar que a gente está com lentes finas. Se as lentes são finas, T1 e T2 são pequenos comparados com as outras grandezas aqui que a gente tem associados, que são os raios e a exposição dos objetos. E mesmo a altura da própria lente. Então, eu posso considerar que qualquer termo quadrático em T1 e T2 vão desaparecer comparado com os termos que tem a O, H, e I. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que esse termo aqui, esses dois termos, eles são desprezíveis em comparação com o resto. São termos quadrados na espessura da lente, que nessa aproximação ela é uma lente fina. A outra coisa é que se eu considerar aquela aproximação de raios paraxial, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que esse raio ele seja um raio, essa lente, ela não é uma lente que ela é muito aberta.
Portanto, esse D1, quando eu tiver essa lente tendo lente fina e a aproximação de raios paraxiais, ou seja, esse ângulo aqui diminuindo bem, esse D1 vai cada vez diminuindo. Então, em comparação com o resto também das outras grandezas, D1 ao quadrado e D2 ao quadrado são termos que podem ser dispensados. Então, esses dois termos, eles podem ser ignorados, né, em comparação com os outros termos. E aí, aqui eu também posso cancelar o O2, o ao quadrado, desculpa, e o I quadrado aqui. E aí eu posso reescrever essas duas equações, né, com todas essas simplificações. Eu vou ter H2 mais 2O D1 vai ser igual a 2O D1. E aqui embaixo, H2 mais 2I T2 vai ser igual a 2I T2. Ok? De novo, aonde a gente quer chegar, a gente quer encontrar D1, D2, T1 e T2 para substituir aqui. Eu não vou conseguir isso diretamente usando só essas equações, porque mesmo que eu isole o D1 e o D2 dessa equação para substituir aqui, eles vão vir, né, eles virão com T1 e T2. E aí agora eu preciso encontrar uma relação para T1 e T2. Que é isso que a gente vai fazer agora. Então, para a gente fazer isso, a gente vai precisar analisar um outro triângulo. E o triângulo que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte, é o triângulo AVC1. Né? Então, deixa eu desenhar aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ok, então AVC1 é esse triângulo. E o que eu tiro desse triângulo? Percebam, se eu estou ligando C1 até A, essa hipotenusa aqui é o meu raio, né? É o R1. Então, essa hipotenusa do triângulo AVC1 é o próprio R1. Então, eu posso tirar uma equação daqui, né, que envolve R1, H e essa distância aqui. Né? Então, deixa eu separar aqui. Eu tenho agora uma equação que envolve R1 quadrado, que é a hipotenusa aqui, H quadrado, mais, agora, quem que é isso aqui? Isso aqui, se você olhar, é o R1 menos T1. Tá? Então, você pode varrer aqui esse raio que vem até V1, mas eu quero só a distância de C1 até V. Então, eu pego o raio menos T1, que é isso aqui. Esse aqui é igual a R1 menos T1 quadrado. Uma equação semelhante pode ser feita, né, se eu pegar agora o triângulo que é AVC2. Esse triângulo AVC2 tem essa hipotenusa aqui. Então, essa hipotenusa aqui que eu acabei de desenhar, ela vai formar um triângulo retângulo com o H e essa distância aqui. Então, a equação vai ser R2 quadrado vai ser igual a H quadrado. E aqui, ó, esse outro cateto vai ser R2 menos T2 ao quadrado. E aí você vai fazer o quê? Você pode, né, expandir esse quadrado e esse quadrado. Quando você expandir esse quadrado, você vai ter R1 quadrado, que vai cancelar com esse R1 quadrado desse lado. Daí você vai ter menos 2R1T1 e vai ter um T1 quadrado. Né? Esse T1 quadrado, da mesma maneira que a gente excluiu ele dessas equações, a gente vai excluir dessa equação também. Então, considerando que eu estou desprezando o termo T1 quadrado e que R1 quadrado vai cancelar com R1 quadrado lá de cá, eu posso resolver o que restar para T1, né? Porque eu quero descobrir quem é T1 para substituir nessa equação e nessa equação. Então, dessa primeira aqui, né, eu vou concluir que T1 vai ser igual a H quadrado dividido por 2 R1, certo? Então, novamente, eu estou desprezando T1 ao quadrado e os outros termos vão se cancelar. Aqui embaixo, você poderia fazer a mesma coisa, né? Então, T2 vai chegar a uma conclusão semelhante, 2R2. Só que temos que ter um pouquinho de paciência aqui. Por quê? Porque T2 aqui é uma medida de espessura, certo?
é, por natureza, um número positivo. Só que dentro das nossas convenções, R2, por ser o raio de curvatura, né, dessa esfera 2, ele vai ser um número negativo, porque C2 está do lado de cá. Então, quando eu fizer esse cálculo, eu tenho que garantir que T2 seja sempre um número positivo. Então, nesse caso, eu vou ter que colocar um valor, um sinal de menos aqui, simplesmente para corrigir o fato de que quando eu colocar os números, né, H vai ser um número positivo, H ao quadrado também, e quando eu colocar R2 aqui, eu não posso ter um termo negativo aqui. Esse número negativo com esse negativo vai dar positivo. Então, essa é uma correção que tem que ser feita para que a gente possa garantir que T1 e T2 sejam valores positivos, né? Eles não dependem da posição onde eu coloco os meus centros de curvatura. Então, ele tem que ser positivo. Então, com isso, nós temos todos os elementos para poder substituir aqui, né? Antes de fazer essa substituição, eu vou só organizar isso, né? Então, a gente tem isso aqui, é importante para a gente. E eu vou fazer o quê? Eu vou reescrever aqui essas duas equações que vieram dessa primeira análise aqui. E eu vou fazer isso, né, isolando o meu D1. Então, D1, quando eu passar isso aqui dividindo, vai ser igual a quem? D1 vai ser igual a H2 dividido por 2O mais o 2O que passa dividindo, deixa só T1 aqui, que eu sei quem é. E o meu D2 vai ser igual a quem? O D2 vai ser igual a, eu passo 2i dividindo, então vai ser H quadrado dividido por 2i, mais o 2i cancela, então vai sobrar só T2. Então esse aqui é o outro conjunto de equações que eu preciso para substituir aqui e dar prosseguimento. Então, né, quem que é D1? D1 é H quadrado sobre 2O mais T1. Então, substituindo aqui, H quadrado sobre 2O mais T1. Mais D2, que também é H quadrado sobre 2I mais T2. Isso vai ser igual a N T1 mais T2. Então, a gente está no caminho correto, né? Eu tenho agora só que substituir o T1 e o T2 dessas equações. Então, eu posso passar o T1 mais T2 para o lado de lá. Como eu tenho T1 mais T2 aqui, eu posso fatorar. Então, vai ficar N menos 1, T1 mais T2. E esse termo do lado de cá vai continuar H2 sobre 2O mais H2 sobre 2I igual a N menos 1, T1 mais T2. E agora, quem que é T1 mais T2? É essa soma desses dois termos aqui. Então, eu vou ter H2 sobre 2, posso fatorar desses termos aqui, 1 sobre O mais 1 sobre I, vai ser igual a N menos 1. E aqui, ó, quando eu somar esses dois termos, eu também posso fatorar H2 sobre 2. H2 sobre 2, e vai sobrar quem? 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, certo? E aí eu posso fazer, né, esse cancelamento aqui, e eu vou chegar onde? 1 sobre O mais 1 sobre I é igual a N menos 1 vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. E, portanto, a gente chegou exatamente na equação das lentes, né, para o caso das lentes finas, se aproveitando da aproximação paraxial. Okay? Então, esse aqui a gente definiu como 1 sobre F, e essa equação é exatamente a combinação dessas duas equações. Então, o que a gente fez? Nós utilizamos o princípio de Fermat para demonstrar a mesma equação que a gente tinha demonstrado através daquela abordagem geométrica que foi feita apenas utilizando, né,
as noções de que a luz se propaga em linha reta e que ela obedeceria à lei de Snell nas interfaces. E aqui a gente usa somente o princípio de Fermat, que tem a ver com o tempo de viagem de um ponto ao outro. Muito bem, então agora vamos fazer um pouco de análise para a gente entender como se dá a formação de imagens, né, através dos traçados, e para a gente discutir também a respeito do aumento lateral provocado pela luz passando por uma lente. Então a ideia aqui vai ser o seguinte: a gente sabe que, né, a posição do objeto, a posição da imagem, está relacionada com a distância focal, né? E a gente sabe que a distância focal pode ser positiva ou negativa, resultando em lentes convergentes e lentes divergentes. Esse cálculo pode ser feito usando essa equação de forma direta. Agora, nós vamos pegar e olhar para essa equação de uma maneira um pouco diferente, né? A gente vai mudar ela um pouco de cara e analisar o que acontece, né, com a imagem em diferentes situações, tanto para lentes convergentes quanto para lentes divergentes. Então, vamos lá. Vamos reescrever a nossa equação das lentes de forma que a gente tenha a posição da imagem de forma explícita. Então, se eu tiver, né, partindo de 1 sobre O mais 1 sobre I igual a 1 sobre F, o que eu quero? Eu quero isolar I, né? Então, 1 sobre I seria igual a 1 sobre F menos 1 sobre O, e, portanto, I vai ser igual a quem? A O vezes F dividido por O menos F. Ok, então, esse aqui é o nosso ponto de partida. E o que eu quero assumir aqui, né? Vamos assumir que eu tenha uma lente convergente. Então, vamos assumir que F é maior do que 0, certo? Então quando eu falo, né, assumir F maior do que 0, então tem que ficar implícito que eu estou falando de uma lente convergente. Eu nem preciso desenhar muita coisa aqui para vocês chegarem às conclusões que a gente vai chegar aqui, certo? Então, se F é maior que 0, e, por exemplo, eu colocar um objeto real, certo? Tal que O seja igual a F, ou seja, eu estou colocando um objeto exatamente na posição do foco. Então, se o objeto estiver, né, com uma posição positiva, significa que ele está do lado V, certo? Dentro das nossas convenções. Então, o objeto do lado V mais a uma distância da lente igual a F. O que vai acontecer? Nessa situação, né, o valor de I vai tender a infinito, né? Se eu colocar um O igual a F aqui, esse termo ele vai a infinito. Então, um objeto real, né, com O igual a F vai fazer o I igual a mais infinito. E aí a gente pode concluir o quê? Que se aqui é o meu eixo da lente e eu desenhar uma lente convergente, né, só que agora eu não vou desenhar a lente naquele formato, eu vou simplesmente usar um símbolo para a lente convergente. A gente chama lente convergente de lentes de borda fina, ou borda delgada. E a representação disso é você colocar uma seta, né, de forma que a parte pontiaguda da seta está, né, para as extremidades, para a borda fina. Então, se eu tiver uma lente desse tipo, né, e eu colocar o meu objeto no lado de cá, né, que por convenção a gente está dizendo que é o lado V, mas que para o objeto o lado V tem valores positivos, certo? A distância do objeto. Então, se eu tenho esse objeto aqui e essa posição é exatamente igual ao foco, eu estou dizendo que a minha imagem vai se formar no infinito. Mas a imagem se formar no infinito significa o seguinte, que os meus raios que passam pela lente,
eles vão se cruzar lá no infinito. Ou seja, esses raios são paralelos. Então, se nessa situação, se eu passar, né, raios aqui pela minha lente, independente do raio que eu escolher, todos esses raios vão passar pela lente e vão sair paralelos. Ou seja, né, para um objeto colocado nessa distância aqui, que é positiva, porque objetos se medem, né, a distância do objeto mede positivo no lado V, exatamente em F, você vai ter raios saindo paralelos, ok? De forma semelhante, a gente pode assumir o quê? Que devido à reversibilidade dessas equações, ou seja, né, a gente chegou aqui usando simplesmente as noções de que os raios se propagam em linha reta, em meio homogêneo, e que eles refratam usando a lei de Snell. Então, como essas leis elas podem ser revertidas, você pode inverter o sentido dela, é de se assumir que se você tiver, né, um conjunto de raios chegando paralelo numa lente convergente, então vou novamente desenhar aqui a representação de uma lente convergente, e se você tiver um conjunto de raios paralelos ao eixo da lente, chegando na minha lente, esses raios eles vão cruzar, né, a uma distância f da minha lente. Ok? Então, tudo isso vem da simples análise dessa equação. Né? Essa análise dessa equação, assumindo que o nosso f é positivo, nós temos que um objeto real nessa posição vai gerar raios paralelos, e usando o princípio, né, de que eu posso reverter ou inverter a direção desses feixes, né, o mesmo tipo de análise levaria a acreditar que raios paralelos nos levam a um ponto comum, que seria o ponto de distância focal do lado de lá. Nesse caso aqui, seria um objeto no infinito gera uma imagem em f, e você pode novamente usar essas equações aqui para se convencer disso. Isso sugere que as lentes, né, elas podem ser caracterizadas também por dois pontos especiais, né, que a gente chama de pontos focais. Perceba, distância focal só existe uma. A distância focal é essa distância focal calculada aqui por essa equação, certo? Ela vai ser um número positivo para a lente convergente, negativo para a lente divergente. Mas a análise, né, de raios passando por lentes, nesse caso aqui, convergentes, nos leva a concluir que existem dois pontos focais, né? Um do lado de cá e outro do lado de lá. A gente vai dizer que esses dois pontos focais são F1 e F2. O F1 vai ser igual a menos F e o F2 vai ser igual a F. Né? E eles são medidos, né, com relação, por convenção, positivo, né, do lado R, negativo do lado V. Né? A única coisa que é o contrário nessa convenção é a posição do objeto. Mas os pontos focais, F1 e F2, da nossa lente convergente, que nesse caso vão ser dados dessa forma. A mesma análise você pode fazer para a lente divergente e chegar em conclusões semelhantes. Né? Então, toda vez que você colocar uma lente convergente ou divergente, você vai ter esses dois pontos focais. Né? No caso da lente convergente, você vai ter F1 do lado de cá e F2, né, é espelhado, né, mesma distância, só que do lado de lá, esse F2. A mesma coisa aqui. Aqui você tem F2 e o F1 vai estar em algum lugar por aqui, certo? Percebam, aqui são duas lentes convergentes. Se você for desenhar uma lente divergente, né? Então, se eu desenhar aqui uma lente divergente, o símbolo é assim. Né? Então, essas setas apontadas dessa forma significa que a borda é grossa. Né? Então,
aqui está o eixo da nossa lente. Então, no caso de uma lente divergente, como a distância focal é negativa, certo? Então, o ponto F1, né, negativo com negativo, vai ficar do lado de lá. E o F2 vai ser menos um valor que vai estar do lado de cá, certo? Então, no caso da lente convergente, você tem F1 desse lado, F2 do lado de lá. Na lente divergente, você tem F1 do lado de lá e F2 do lado de cá. Tudo isso por causa da diferença de sinais da distância focal. Então, uma lente ela tem uma distância focal, que é um número, que pode ser positivo ou negativo, mas ela tem dois pontos focais que são encontrados dessa forma. Um outro aspecto interessante dessas projeções de raios é o seguinte. Uma lente ela tem um ponto de interesse que é o centro dela. Nesse centro, tem uma característica que vai facilitar também a gente desenhar o traçado de raios. Então, tanto na lente convergente, né, se você desenhar aqui a lente convergente, quanto numa lente divergente, né, o eixo que passa aqui pelo centro, ele fornece para a gente um ponto interessante. Percebam que em qualquer outra situação aqui, ó, né, a inclinação aqui e do outro lado são diferentes, né? Independente se você tiver uma lente convergente ou numa lente divergente, por exemplo, se você pegar dois pontos aqui, você tem a tangente aqui e a tangente aqui, são, né, inclinados entre si. Mas nas duas lentes, aqui no centro, essas tangentes elas são paralelas, certo? Aqui e aqui, elas também são paralelas. Então, um raio que passar pelo centro da nossa lente, se eu tiver na condição de lentes finas, o que vai acontecer com esse raio? Esse raio vai passar por uma região que é uma região que tem um meio de índice de refração diferente do ar, mas que é uma região que é paralela, tem faces paralelas, né? E você pode fazer uma análise bastante simples de qualquer raio passando por um material com espessura constante, ou seja, com as superfícies paralelas, e a conclusão que você vai ter é o seguinte, né? Se você tem um raio chegando aqui, ele vai se aproximar da normal e depois ele vai se afastar da normal. E você pode mostrar, usando a lei de Snell, que esse ângulo aqui, θ, vai ser exatamente esse ângulo θ. Ou seja, o raio ele não é defletido em direção diferente, ele é apenas defletido de forma que ele é transladado, né, por uma certa distância para o lado. Então, ele vem nessa direção, depois que ele passa por um objeto, né, refrativo com faces, né, com superfícies paralelas entre si, ele é deslocado. Só que a gente sabe que esse deslocamento, você pode até medir isso, né, calcular, você pode mostrar que essa distância vai ser menor quanto menor for o ângulo, θ, e quanto mais fino for essa superfície. Então, essa distância aqui, nesse caso das nossas lentes, ela pode ser desprezível por dois fatores. Primeiro, né, esse ângulo θ aqui pequeno significa que a gente está na aproximação paraxial, né? Basta você refazer essa análise olhando para essas lentes. E que se essa distância aqui for menor possível, a gente está na condição de lentes finas, né? Então, se isso aqui for fino ou isso aqui for fino, significa que esse deslocamento lateral aí do raio, ele vai ser pequeno. Pequeno ao ponto de a gente poder desprezar sem nenhum problema. Então, com isso, né, com essa análise que a gente fez de que um objeto no foco produz uma imagem no infinito e uma imagem no infinito e um objeto no infinito produz uma imagem no foco, a gente pode apresentar 3 regras para você fazer o traçado de raios. Então, quais são essas regras, né? As regras são as seguintes, né? Um raio que atravessa ou diretamente ou a prolongação, né, desse raio atravessa o ponto focal F1,
ele vai sair da lente de forma paralela, certo? Então essa é uma regra. A segunda regra é que um raio que chega paralelo à lente, ele vai ou atravessar ou a sua prolongação vai atravessar o ponto focal 2. Então, duas regras que têm a ver com essa nossa noção que a gente tirou daqui, certo? Se ele passa pelo F1 ou a sua prolongação passa por F1, ele sai paralelo, primeira regra. E a segunda regra, se ele chega paralelo, ou ele vai passar por F2, ou a sua prolongação passará por F2. Né? Depende aí do tipo de situação que você tem. E a terceira regra tem a ver com essa análise aqui, né, do raio chegando no centro da nossa lente e o fato de que a gente tem superfícies paralelas naquela posição, e paralelas e finas, junto com a aproximação paraxial, nos faz concluir de que o raio não será defletido, ou seja, você não tem mudança na direção. Então, um raio que chega no centro da lente passa em linha reta, né, através da lente. Então, essas três regras, elas são suficientes para você fazer análise de qualquer situação com lentes. Vamos aplicar essas regras aqui em duas situações. Muito bem, então o que a gente tem aqui? Nós temos uma lente convergente e um objeto posicionado aqui. Temos F1 e F2, né, posicionados a distâncias iguais do centro da lente. Então vamos lá. A primeira regra é, então a gente vai assumir que a extremidade inferior, né, do meu objeto vai estar em cima do eixo, não sei ainda onde vai estar, mas vai estar em cima do eixo. Então, se eu encontrar uma posição para a extremidade superior, eu assumo que a extremidade inferior está exatamente abaixo dela e encontro o objeto. Então, vou me preocupar só com esse objeto, essa extremidade superior, que eu vou dizer aqui que é um ponto A, certo? Então, esse ponto A, que representa, né, a parte superior do nosso objeto, ele vai emitir luz em todas as direções, certo? Igualmente em todas as direções. O que me interessa aqui, eu vou coletar apenas 3 desses raios, né, desses infinitos raios que estão saindo aí. O primeiro deles tem a ver com a primeira regra, diz que se um raio sair daqui e passar pelo ponto focal 1, ele vai sair paralelo. Né? Então, se eu tiver o raio passando aqui, ou seja, saiu de A, passou por F1, ele vai sair paralelo. Okay. Essa aqui é a minha regra 1. A segunda regra diz o quê? Que se um raio chega paralelo à minha lente, ele vai passar por F2. Tá? Então, aqui é a nossa segunda regra. E por fim, um raio que passa pelo centro não é defletido. Então, esse aqui seria assim. Ok? Essa é a nossa regra 3. Então, eu vou dizer que onde eles se encontram aqui é o nosso ponto B. E esse ponto B vai ser responsável por gerar o nosso objeto. Né? Desculpa, vai ser responsável por gerar a imagem. E aí eu posso, aqui sem problema nenhum, dizer que aqui é um ponto C, ponto D, e aqui é um ponto E. Ok? Então, é assim que a gente forma imagens usando as nossas 3 regras. Né? Então, essa é uma situação muito simples de você desenhar. Existem outras situações onde você tem que pensar um pouco mais a respeito de como você vai projetar os raios. Né? Mas, vamos passar então para uma lente divergente. Então, no caso de uma lente divergente, a gente tem que F1 agora é do lado de lá, porque F1 é menos a distância focal. Como a distância focal aqui é um número negativo, então menos um número negativo vai dar um número positivo, está do lado de lá. E o F2 está do lado de cá.
Então a gente pode usar o mesmo tipo de raciocínio, né? Então a gente quer aqui, a gente quer encontrar a posição da extremidade superior, que aqui eu represento por ar novamente, né? Então a primeira regra é um raio que passe por F1, F1 está do lado de lá, ou que sua projeção passaria por F1. Então nesse caso aqui, né, a gente pode traçar um raio que iria para F1, mas antes de chegar em F1, ele vai encontrar a lente. Então eu venho aqui, ó, pronto. Então ele iria para F1, tá? Posso desenhar aqui tracejado, dizendo que ele estaria na direção de F1, só que ele não vai chegar lá. Por quê? Porque a lente vai mudar a direção de propagação. E o que diz a regra? Ele vai sair paralelo ao eixo. Então, eu venho aqui e desenho ele paralelo ao eixo. Pronto, então raio, né, nesse caso aqui, que passaria em F1, sai paralelo. A segunda regra é um raio que chega paralelo à lente, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar para o outro lado da lente, passando por F1 ou por F2, ou que sua projeção passe por F2. Bom, como a F2 está do lado de cá, é a projeção dele que vai passar por F2, não o próprio raio. Então, esse raio chega paralelo e sai para lá. Então, essa aqui é o nosso 1, essa aqui é a regra 2, né? Então, esse raio que está lá, ele tem essa projeção passando por F2, certo? E por fim, eu posso usar a terceira regra, que é um raio que sai daqui, passa pelo centro, independente se ela é divergente ou convergente, ele simplesmente passa direto, ok? Então, esse aqui é a nossa regra 3. Agora percebam, né? Depois que esses raios passam pela nossa lente, eles vão divergir. Ou seja, eles não vão se encontrar como acontece aqui na lente convergente. Porém, eu sei que a projeção para trás dos raios vão me dar um objeto também. Vão me dar uma imagem. Então, eu posso traçar aqui, eu já tenho essa projeção aqui, e eu posso traçar essa projeção aqui, ó, desse raio, que saiu paralelo. E veja, né, essas duas projeções desses dois raios vão se encontrar, inclusive, com o raio que chegou aqui pelo centro, nessa posição. E aqui eu posso formar a minha imagem. Nessa posição. Então, para a minha lente convergente, eu gerei um objeto, uma imagem, né, real, que ela está do lado R. Ela é uma imagem que está invertida. Já no caso da minha lente divergente, eu gerei um objeto, eu gerei uma imagem virtual, porque eu estou produzindo ela através da projeção de raios que estavam divergindo, e ela é direta, né? Ela não é invertida. Então aqui é a aplicação desses traçados de raios em duas situações, né? Agora, tem algo a mais que a gente pode tirar dessa análise aqui. Então, aqui em cima, eu vou fazer para cá, né? Eu tenho a posição do objeto e aqui eu tenho a posição da minha imagem. Então, a gente pode fazer uma análise aqui comparando dois triângulos, né? Então, a gente pode comparar, né, o triângulo AOC, né? Então, você tem um triângulo retângulo aqui, é um A minúsculo, OC, que é esse triângulo, e temos o triângulo BIC, né? Um triângulo BI maiúsculo C, né? Então esses dois triângulos, né, são esses triângulos aqui, ó. Esse triângulo e esse triângulo. Eles são triângulos, dois triângulos que compartilham o mesmo ângulo aqui. Então a gente pode dizer que esses triângulos são semelhantes. Então se eu disser que aqui, né, esse cateto oposto a esse ângulo é a altura do objeto, e disser que o cateto oposto a esse ângulo aqui, desse lado desse triângulo, é a altura da imagem,
eu posso fazer uma relação aí, né? Eu posso dizer o quê? Que daqui para cá, que eu tenho é o O, que é a distância do objeto. Daqui para cá, eu tenho a distância da imagem. E aí, eu posso simplesmente dizer o seguinte, olha, a tangente desse ângulo é igual à tangente desse ângulo. Quem é a tangente desse ângulo? A tangente desse ângulo aqui é H sobre O. E a tangente daquele ângulo lá é quem? É H' sobre I. Agora, perceba uma coisa, que nesse caso aqui, a gente tem tangente de um ângulo, que é um valor, nesse caso aqui, é um valor positivo. E aí, nós temos que ter cuidado, porque O é um valor positivo, H, como está sendo medida, né, na direção direta aqui do objeto, ele também é um valor positivo. Por outro lado, I é um valor positivo. Agora, H' aqui está invertido, né? Então, o valor numérico dela teria que ser negativo. Então, a gente tem que colocar um menos aqui nessa equação. Então, a gente pode usar essa equação aqui para chegar na seguinte conclusão, que H' sobre H é igual a quem? A menos I sobre O, certo? Essa relação aqui nos permite calcular a ampliação lateral, M, que é menos I sobre O, certo? Então, a razão entre a altura da minha imagem e a altura do objeto é menos I sobre O. Isso é válido para qualquer lente, né? Seja ela divergente ou convergente. Eu convido vocês a resolverem para esse caso aqui, certo? Então, essa é a equação para a nossa ampliação lateral. Por fim, eu quero discutir o que acontece quando você tem um sistema óptico complexo. Um sistema óptico complexo é um sistema óptico que, na verdade, sempre vai ter mais de uma lente, certo? Então, pode ter inclusive lentes e espelhos, uma combinação de lentes e espelhos. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é qual é o procedimento que a gente usa para tratar um sistema óptico complexo, um instrumento óptico complexo, que tenha mais de uma lente. Então, nesse caso, deixa eu apagar isso aqui para mostrar o que se deve fazer. Então, considere aqui, por exemplo, uma lente convergente, né? E aqui eu tenho o eixo. Então, vamos imaginar que eu tenho um objeto que está posicionado aqui, né, ao infinito. Ou seja, os raios projetados por esse objeto, eles vão chegar de forma paralela aqui na minha lente, né? Então, eu tenho essa coleção de raios que vem de um objeto no infinito chegando de forma paralela. Então, pelas nossas regras, a gente sabe que esses raios eles vão cruzar a nossa lente e eles vão atravessar a nossa lente e vão cruzar com o ponto focal aqui. Então, esses raios que chegaram paralelos, todos eles convergiram para o ponto focal 2 e depois vão divergir. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que imagina que agora você vai usar uma outra lente associada a essa primeira lente, né? Não importa se essa lente que você vai usar, a outra, ela é uma lente divergente ou convergente. Só importa que existe uma outra lente. Então eu posso escolher posicionar essa outra lente tanto aqui, vou dizer que isso aqui é a posição A, ou eu poderia colocar ela aqui, na posição B. E o que eu quero discutir com vocês é que se eu colocar uma lente na minha posição A, certo? Uma lente depois dessa lente, mas na posição A, então o que uma lente em A vai perceber, né? Ela vai perceber raios atravessando a lente de forma que eles chegam de forma divergente. Então, nessa situação, né, você considera, porque os raios estão chegando aqui de forma divergente, você considera que eles foram produzidos por um objeto real, certo? Então, para raios que atravessam a próxima lente de forma divergente, você considera um objeto real, certo? Porque poderia ser muito bem um objeto posicionado aqui, produzindo esses raios.
Agora, por outro lado, se eu tiver a lente posicionada aqui, o que vai acontecer? Essa lente vai receber esses raios convergindo. Ora, um objeto real nunca emite raios convergindo. Um objeto, ele emite raios divergindo. Então, como os raios estão chegando na lente já convergindo, você não pode tratar essa luz como se fosse de um objeto real. Portanto, você tem que tratar a luz que chega na lente em B como se fosse de um objeto virtual, que a posição é exatamente onde você tem a convergência desses raios depois da lente. Certo? Então, o cuidado que tem que se ter quando estiver analisando, um sistema de múltiplas lentes é quando for usar aquelas equações, uma em seguida da outra, as equações para as lentes, você tem que reposicionar o centro da lente, onde a próxima lente está, e levar em consideração o sinal do objeto sendo positivo se for um objeto real e negativo se for um objeto virtual. Então, essas são as regras para você utilizar múltiplas lentes. Com relação à ampliação, então, ampliação lateral total, se você tiver uma ampliação devido a uma lente M e devido a outra lente for M', então a ampliação total vai ser o produto dessas duas ampliações, certo? E vocês devem lembrar lá de quando a gente falou de espelhos que essas ampliações, elas carregam com ela não só se a minha imagem ela está maior ou menor do que o objeto, mas se ela também está invertida ou se ela está de forma direta. Então, tudo isso vai ser propagado pelo produto das ampliações. Então, você tem uma ampliação de uma lente e a ampliação da outra lente, a ampliação total vai ser o produto dessas ampliações.